PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App e abra sua conta agora. Da onde surgiu a história do heavy metal na tua vida? Moleque, como é que surgiu a música e depois como é que apareceu o heavy metal? Cara, eu acho que a minha geração, né? Eu nasci em 68 e década de 70, veio Alice Cooper em 74. Eu lembro com a minha mãe, assim, sentada no sofá, vendo Fantástico. Aí falando propaganda do show do Alice Cooper em São Paulo, né? Tocou para não sei quantas mil pessoas. E eu falei, nossa, um cara com cobra, cuspindo sangue, o que é isso? Isso é o rock and roll. Eles são meio loucos, mas eles são milionários, sabia? Isso era Fantástico falando ou tua mãe? Minha mãe falando, tua mãe? Eu perguntei pra ela, nossa, o que é isso, né? Que coisa louca. Eu tinha 6 anos, eu acho, 5, 6 anos. Mas aquilo me marcou, sabe? O Alice Cooper, ver o Alice Cooper Essa imagem, assim. E ela falando que eles eram milionários. Quer dizer, eu nunca fiquei milionário, mas é tipo a conexão do trabalho, sabe, que me deu, assim. Pô, o cara é muito louco fazendo aquilo e ele ganha pra isso, sabe? É uma profissão, né? Não é uma doideira qualquer, né? É uma coisa... Na minha cabeça já, assim... Eu lembro que foi um spark, assim, sabe? Um negócio. Depois, pô, Queen, o Kiss, AC/DC... Né? Essas bandas. E, pô, em 81, Queen tava tocando no Morumbi. Minha mãe não deixou eu ir, porque era muito jovem. Você queria? Eu vi meus vizinhos saindo, chorando. Assim, teve essa conversa? Teve essa conversa? Teve, não deixou. Eu era caro, enfim. Mas no Kiss eu fui, em 83. Foi meu primeiro show no Morumbi. E aquilo mudou minha vida, né, meu? Ver aquilo de perto. Aquela época eu só escutava Kiss. Eu queria ser do Kiss Army. Meu nome é Kisser, né? Eu achava que eu tinha um certo privilégio com a banda e etc. Mas doideira, assim. Eu conheci o Gene Simmons uns anos depois. My name is Andreas Kisser. Eu falei, ok. Whatever. Você vai ver, eu vou fazer uma banda muito mais famosa que a sua, seu bosta. Não, eu fiquei com medo dele cobrar o meu nome, né? De estar usando, porque o Gene Simmons, ele cobra tudo, né? É tipo o cara do merchandising, né? Mas então eu poder ver isso de perto, que é coisa que o brasileiro não tinha, né? Essa coisa de entrar no circuito internacional de tour, de você ver um Kiss na sua frente, você ver um Freddie Mercury no auge na sua frente. Mano, isso muda a vida. Ainda mais quando você quer esse caminho, né? E aí o Rock in Rio, né? Que em 85, acho que realmente culminou com a democratização do país, né? Esse tua mãe deixou você? Aquela coisa... meu pai me levou. Meu pai queria que eu fosse militar, né, meu? Meu pai sempre gostou disso aí. Inclusive, eu estudei curso preparatório para ser oficial militar. Você fez o... Eu fui visitar a Academia Naval em Angra dos Reis, eu fui visitar Pirassununga. A contragosto. Não, eu não sabia o que eu queria, vamos dizer assim. Tá bom. Agora, eu vou num curso para entrar, curso preparatório. Quem que eu conheço lá? 3 caras que, mano, tinha só disco do Kiss, do Tigers of Pantang, do Iron Maiden. Falei, mano, destino é foda, né? Você vai num negócio militar pra tentar estudar uma carreira e você conhece mais heavy metal e mais rock and roll ali, na sala de aula. Que louco. Foi lindo isso, né? Foi bem na época do Kiss, quando a gente foi ver o show e tudo. E a guitarra salvou minha vida, né? Ainda bem que eu não fui por esse caminho. Meu pai que meio que gostava e quando você é um pouco mais jovem... Muito bom você tratando a carreira militar meio como droga. Tipo, olha, que bom, graças a Deus eu fui tirado desse caminho. Mas quando você é jovem, sei lá, você tem você querer agradar os pais, né? Puta, sei lá, segue aquele caminho. E pra mim foi muito interessante, mano, sabe? Ter estudado um pouco isso, ter visitado a Academia Naval e ver isso um pouco mais de perto. Mas como é que você não foi? O que foi isso? Eu tinha que estudar muito, mano, sabe? Porra, eu não tava afim. Você vai lá pra estudar e aprende que tem uma banda chamada Tigers of Pantang e o cara te empresta o vinil, pô... Né? Você vai escutar o Tigers do Pantano, não vai estudar. Teu lugar tá em... Então fui por esse caminho. Aí eu comecei realmente a querer tocar, enfim, guitarra, né? Porque eu já tocava um pouco de violão também. Mas você lembra a primeira vez show teu? Lembro, meu primeiro show foi no Colégio Singular, lá em Santo André, né? Eu tava no primeiro colegial e a gente fez um trabalho na Feira de Ciências do Heavy Metal, mano. A gente pegou uma sala de aula, encheu de pôster e colocou o som no talo. Mas a gente tava falando de Venom, Metallica, Slayer, Megadeth, que na época era muito underground. E hoje a Metallica é uma banda do mundo, né? Em retrospecto, a gente estava realmente fazendo um trabalho científico, né? Claro. De ver o futuro musical, ou pelo menos uma vertente nova, né? Mais agressiva e etc. E na quadra da escola, a gente fez esse trabalho como pretexto para a quadra montar o palco na quadra da escola. A escola montar o palco na quadra da escola, exatamente.
E aí montaram o palco e a gente tocou. Tocaram 3 bandas. Foi a primeira vez que nós tocamos em trio. Eu era o vocalista, mais o Silas e meu amigo Oswaldinho na batera, baixo. Oswaldinho é um nome de heavy metal. Oswaldinho. Oswaldinho era o cara que tinha grana ali, né? Ele tinha uma puta batera e não sei o quê. Eu comprei meu primeiro pedal através dele, forcei minha mãe a comprar, assim, ela ficou bem brava, mas eu tive meu pedal, né? E meu pai também tava lá nesse primeiro show, minhas irmãs. Eu lembro que eu tava super nervoso, eu era o vocalista. E eu não conseguia olhar pra frente, né, mano? Então você é o público. Então eu cantei sempre assim, ó, cantei olhando pro baixista, de tanta vergonha, mano. Os caras achavam que você era deficiente visual. Alguma coisa, ou um estilo meio diferente, assim. Batera do Rage Against the Machine tocava de costas pro público, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro perfeitamente sei lá, da sensação, sabe? De você estar junto com os seus amigos e tocar junto, né? A gente, primeiro show, mas a gente ensaiava bastante, assim, e foi maravilhoso. A partir dali, não parei mais. Agora, você falou Metallica, Megadeth, são bandas que, anos depois, caras que hoje provavelmente admiram o que você faz e pessoas que provavelmente você conhece. Conheci todos, sem dúvida. E aí, como é que é pro moleque lá que tava fazendo um showzinho? Agora tá sentado com o cara trocando ideia de igual para igual. Não, o que você faz, o que eu faço? É incrível, incrível. Assim, é uma coisa que nem sonho, né? Tipo... Eu costumo falar que sonho é classe, mas a realidade é muito mais legal. Porque as coisas acontecem realmente, né? Você tem uma imagem das coisas, mas quando você realmente tá lá, é muito mais intenso, muito, muito melhor, né? De conhecer seus ídolos, de ver que eles conhecem a música que você fez. Isso pra mim, mano, dá umas voltas. Rock in Rio, por exemplo, segundo Rock in Rio no Maracanã, o primeiro nosso, né? Em 91. Sepultura aqui e o Judas Priest do lado. Aí o Rob Halford, vocalista, sai pra conhecer a gente, mano. Ele queria conhecer o Sepultura. Deu um monte de voltas. Caralho, como ele conhece a gente, mano? O Rob Halford, Metal God, né, meu? O cara, o deus do metal. E ali a gente percebeu que o Sepultura realmente estava tendo um impacto, uma influência, não só nos fãs, né, que estavam escutando, mas, nesses grandes mestres do metal. A gente tava mostrando um caminho diferente com a influência da música brasileira, com a percussão, com os ritmos, a viola caipira, né, que a gente começou a incorporar no heavy metal, deu um outro tempero, assim, né, do que os gringos, você vê os caras tocando Rata Marrata, por exemplo, aquela música que a gente fez com o Carlinhos Brown e tudo. Sim. É uma dureza total, é igual o gringo querer tocar samba, realmente, né? Mas isso é uma coisa que encanta, né, os gringos, né? E a gente começou a usar naturalmente por ser brasileiro, né? Agora, o cantar em inglês já era um projeto para tipo internacional mesmo? Tipo, sim. Sempre foi tipo, ou essa é a linguagem que o heavy metal fica mais legal? Os nossos... Viver é pedir um almoção mesmo sem cartão. Com iFood, seu pedido tá sempre garantido. Dá pra pagar no dinheiro, no débito, crédito ou no Vale Refeição. São várias formas pra você aproveitar. Pensou comer barato e gostoso? Pensou? iFood! Exemplos. As perguntas são muito básicas, viu, Andrés? Porque a heavy metal não é uma área do meu conhecimento. Então, não, claro. Quanto mais falar do metal, melhor. Porque isso. Muita gente tem uma ideia muito errada do heavy metal, né? Exato, então. Mas o... Qual foi eu a acho que tem... mesmo? Não, o negócio de cantar em inglês. Cantar em inglês. Mas depois eu tenho outra pergunta pra te fazer. Cantar em inglês é o seguinte, a gente teve influências de bandas que não eram americanas nem inglesas, que cantavam em inglês. Por exemplo, Scorpions, da Alemanha, cantando em inglês, né? O Loudness do Japão, também cantando em inglês. O Voivode do Canadá, da parte francesa do Canadá, cantando em inglês. ABBA, Roxette, são bandas que influenciaram. Roxette, exatamente. Eu amo ABBA, mano. Jura mesmo? Amo ABBA. Não tava falando bobagem, Matheus. Minha mãe tinha vários discos. Adoro ABBA. Eu fui no museu lá em Estocolmo, é maravilhoso, mano. Vale a pena, vale a pena. Eu tava vendo outro dia um documentário falando... Na Netflix lançou um documentário sobre indústria musical, não sei se você chegou a ver, que fala da Suécia. Sim. E dá o porquê que as coisas na Suécia e a influência que a Suécia teve da música, único, na produção. Os caras produziram New Kids on the Block, NSYNC, Britney Spears. Inclusive, esse disco nosso foi gravado na Suécia. Os 2 últimos, né? Deve ser um país muito louco, velho. Maravilhoso, mano. Suécia, Dinamarca, ali, Noruega, realmente... Pra mim, representa o primeiro mundo, assim, sabe? De organização, de cultura. Todo mundo fala inglês muito bem. Enfim, uma coisa de comunicação mesmo. Do inglês aí, mas é uma maneira o cantar em inglês é assim, vai dar certo fora.
Porque o que cantando em inglês vai dar... Não tem quem canta em inglês que dá mas certo. Chegou o momento que o sucesso do Sepultura fez muita gente querer cantar em inglês. Tem o próprio Renato Russo, né? Naquele depoimento lá dele falando no palco, assim. Essas bandinhas aí querendo cantar em inglês, não sei o quê. Mas Sepultura é bom, né? Ele falou, tem uma gravação muito legal disso. E era meio isso, como se a língua fosse o único motivo de se fazer sucesso, né? Ela é uma porta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê o Rammstein, por exemplo, hoje em dia, que canta em alemão e é um fenômeno universal, né? Não precisaram mudar a língua. Ou uma Shakira também, né? Esses latinos, né? Ricky Martin, que tem grandes sucessos em espanhol mundialmente, né? Mas a gente foi porque a gente tinha meio que vergonha de cantar em português. A gente achava ruim cantar em português, sabe? Ei, Satanás, inferno, fogo! Fogo! O fogo foi o melhor. Fica um pouco, sabe? Pessoas más! Fogo, ódio! Então a gente não tinha esse evil, né? Aquela coisa maléfica. O português não era maléfico pra gente, né? Olha a diferença de evil pra maléfico. É muita coisa. É foda, meu. Você tem toda a razão, toda a razão. Hoje em dia tá mais acostumado, né? Eu tenho um programa de rádio lá com o meu filho Johan, na 89, o Pegadas de Andreas Kisser, onde eu rolo muita banda nacional, né? Porque é difícil o metal ter espaço, assim. E lá tem muita banda em português hoje que a gente tá mais acostumado. Hoje já não soa engraçado ou fora, né? Ou pretencioso também, o né? Ratos de Porão é uma banda que sempre cantou em português com, uma atitude foda, né? O gordo, as letras e não sei o quê. Então era uma influência também. Mas dentro do metal mesmo, porque o metal é o que eu falei, são aquelas palavras, né? É hate, fire, evil, Satan. Não tem muita palavra pra sair disso, né? Então tá ali. Então, na época tinha um tabu realmente de cantar em português, apesar de ter banda Salário Mínimo, né? Outras bandas, o Corsos começou cantando em português. Mas aí viu que o inglês é que realmente colocava uma gravadora como Roadrunner, né? Que investiu, em português não investiriam na gente. Mas isso não deixava... Hoje em dia não, cruzaram obviamente a fronteira, mas assim, num limbo, porque você não pode estar num... Não era nem brasileiro, nem fora do Brasil. E aí vai o M latino, não vai porque o cara não canta em espanhol. É isso mesmo. Também, com todo respeito, foda-se. Eu acho que vale mais a sua mensagem, a maneira que você quer se expressar. E não você se moldar a prêmio ou a tocar em rádio. Isso sempre foi nossa batalha, sabe? De ter liberdade. Porque, mano... tira distorção, coloca solo de guitarra. Essa também foi uma grande crítica minha, sempre o rock nacional, sabe? Das grandes bandas, de não ter solo de guitarra, de substituir por saxofone, por exemplo, né? Pra ficar uma coisa mais pop. Não, vamos fazer verso, refrão, sem solo, não sei o quê. Então, a gente era o total oposto disso. A gente queria quebrar a rédea, fazer o negócio extremo mesmo, do jeito que as bandas faziam lá fora. Isso era porque o que vocês curtiam? Que a gente ou era porque vocês estavam querendo realmente criar algo? Não, que a gente curtia. A gente queria fazer. O primeiro disco que a gente gravou pela Roadrunner foi com o produtor Scott Burns, que veio lá da Flórida, que era a meca do death metal ali em Tampa, né, na Flórida, no Morris Sound Studios, que eventualmente a gente foi para lá gravar o Arise depois, né? Mas a gente queria aquele som, né? Porque no Brasil também, naquela época, era muito difícil de achar galera gravar distorção. Então a gente levava um monte de CD para referência. Né? Olha, é assim, mano, batera não tá quebrado, é assim mesmo, né? A gritaria do vocal e tudo. Mas foi uma grande escola, né, cara? Hoje todo mundo sabe de tudo, né? Total. Acesso, né? É impressionante a velocidade, por exemplo, do meu filho, da geração, ou o próprio Eloy Casagrande, nosso baterista, tem 30 anos. É impressionante a absorção, a esponja, né, que eles têm de absorção de informação. E na nossa época era um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa. Hoje você vai na internet e tá lá o Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath ensinando Iron Man pra você, né? Mas do caralho, eu acho que a evolução é essa e sempre vai depender de cada um, né? É que você...